Fala, gente, tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Hida, eu sou monitor de farmacologia de vocês, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai falar um pouco sobre, a gente vai iniciar o bloco de farmacoterapia contra bactérias, né? A gente vai falar um pouco sobre os beta-lactanos. Mas antes disso, eu quero iniciar falando um pouco sobre a composição da parede bacteriana, né? Que diferencia entre gram positivo e gram negativo. É basicamente uma revisão bem pequena de microbiologia, que é importante para a gente entender o mecanismo de funcionamento de alguns fármacos. A gente vai ter nessa imagem aqui, eu não lembro de onde é a referência, mas vocês podem jogar no celular aí, se vocês quiserem achar o site. A gente vai ter a diferença estrutural das células gram-positivas para gram-negativo. Basicamente, a coloração de gram ela vai garantir cores diferentes. Desculpa, cores diferentes por conta da espessura da estrutura de peptidoglicanos, né, da parede celular. Mas vamos com calma. Entrando na gram positiva, a gente tem a membrana plasmática da célula com proteínas é, presentes, né, que elas podem ser transmembranas ou estruturas não trans, né, de membrana externa ou membrana interna, por exemplo. A gente tem um espaço periplasmático e ele está associado à presença de enzimas que vão sintetizar a parede de peptidoglicano, como as PBPs, as Penicillin Binding Proteins, que são as penicilinas, né, as proteínas ligantes de penicilina. Elas estão aqui, certo? Elas vão fazer essa estrutura todinha. E aí a gente tem as estruturas de peptidoglicano. Basicamente, são presentes estruturadas em pilhas com ácido teicoico e lipoteicoico. Isso não é muito importante para a gente aqui, mas eu quero que vocês tenham em mente a principal diferença é que a barreira, a parede celular da gram-positiva ela é simples. Você percebe que a gente tem pouca estrutura aqui. Basicamente, a gente vai ter um paredão. É isso. E nas células gram-negativas, a gente também tem proteínas transmembranas, a gente também tem espaço periplasmático, mas o espaço periplasmático aqui vai ter a nossa parede de peptidoglicano, que vai ser sintetizado aqui também pelas PDPs. E aí a gente vai ter algumas lipoproteínas, como a lipoproteína de Bronze, né? Vai ter uma camada de lipopolissacarídeo, que é isso que vai dificultar o corante GRAM entrar na célula. E a gente vai ter porinas também. Essas porinas podem, não são um problema para a gente, porque elas podem colocar fármacos para fora. Essa camada lipoproteica de lipopolissacarídeo, ela pode ser um problema para a gente, porque se ela é de gordura, fármacos polares, ou seja, fármacos hidrofílicos, vão ter dificuldade de entrar aqui. Então, são duas barreiras já que a gente tem que conseguir burlar, né, para a gente colocar o fármaco aqui dentro, ou seja, resistir às purinas e passar pela parede de sacarídeo, certo? Dito isso, vamos para algumas considerações, menos visuais agora, né, mas em tabelinha, que a gente vai ter a estrutura gram, basicamente. Membrana plasmática, espaço periplasmático, parede celular grossa, 50% é de peptidoglicano, são de tijolos. 40 a 45 são de polímeros acídicos, né, que são as vincas. Ou seja, tem metal, quando a gente vai fazer uma construção de uma casa, a gente coloca o metal e coloca o tijolo ao redor, para ele ser estabilizado. E 5 a 10% são proteínas, né, polissacarídeos, que seriam tipo os detalhes ali que a gente coloca nesse núcleo, assim, gesso, tinta, porta, e por aí vai. Aqui eu estou fazendo uma associação com a construção civil, com a casa, caso vocês não tenham percebido ainda. Nas bactérias gram-negativas, elas têm as principais estruturas sendo membrana plasmática, espaço periplasmático, parede celular, e aí a gente começa a perceber a diferença aqui. 5% de peptidoglicano, só que ainda assim é presente. Então, fármacos que atuam nesse peptidoglicano, na síntese desse peptidoglicano, também vão funcionar contra essas bactérias. Essa era uma dúvida que eu tinha quando estudava. Que a gente vai ver mais para frente, que se os fármacos inibem a síntese de parede, é de se esperar que uma parede que tem isso, tudo aqui de peptidoglicano, sofra muito mais que uma que só tem isso aqui. Mas isso não impede. A bala que mata um elefante também pode matar um ser humano tranquilamente. O tamanho não importa aqui, certo? E aí a gente vai ter as lipoproteínas, né? Que elas vão se externar, né? São as lipoproteínas de Brown, com
desse escrito, uma camada dupla lipídica que leva essa proteína para dentro, LPP para fora, lipoproteína para fora, né, que eu falei. E proteínas de canais tem as membranas, que são as corinas. Enfim, a gente tem os polissacarídeos, que são os LPS. Os LPS têm grande fator protetivo, como eu mencionei, principalmente por conta da polaridade dos fármacos. Muitos fármacos são polares, principalmente ali que a gente vai ver as penicilinas. Só uma coisa, uma título de curiosidade, esses LPS, talvez vocês não lembrem, mas esses LPS são as estruturas que estão associadas a... Tá vendo essas cadeias aqui? Elas estão associadas a um quadro, uma expressão antigênica, ou seja, isso aqui que vai dar muita merda pra gente quando a gente for infectado por alguma dessas bactérias de maneira patogênica. Por exemplo, o LPS é o que gera uma resposta antigênica, portanto, uma cascata inflamatória intensa, certo? Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre as penicilinas. Valeu!